e vamos retomar os trabalhos com a apresentação que vai falar sobre auditoria ambiental, uma análise investigativa do impacto que os agrotóxicos usados na lavoura de algodão provocam no meio ambiente e os cuidados com os vasilhames nas usinas de Rondonópolis, né? O trabalho vai ser apresentado pelo Aloísio Rodrigues, ao qual eu já saúdo e desejo uma boa apresentação. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, brasileiras e brasileiros aqui presentes. Inicialmente, eu quero agradecer a organização do evento pela oportunidade que está dando a nós, lá de Mato Grosso, em Rondonópolis, né, do interior de Mato Grosso, fazer a apresentação de um trabalho que foi desenvolvido por mim, Aloísio Rodrigues da Silva, pela nossa aluna do curso de Ciências Contábeis, Kelly Cristina da Silva, e pela professora doutora Sofia Inês Niveiros. É só um trabalho realizado através para a conclusão do curso de Ciências Contábeis, sobre a nossa orientação. E desse trabalho resultou esse artigo que foi aprovado aqui nesse importante evento promovido pelo Conselho Regional de Administração e pelo Conselho Federal de Administração, certo? Nesse impacto que nós estamos aqui também para apresentar. Nosso tema desenvolvido foi a auditoria ambiental, uma análise investigativa do impacto que os agrotóxicos utilizados na lavoura de algodão provocam ao meio ambiente e os cuidados com os vasilhames das empresas rondonopolitanas. Introdutoriamente, nós começamos a discorrer sobre o papel da contabilidade moderna. A contabilidade vista como um sistema de informação. Sistema de informação por quê? Porque a contabilidade visa, modernamente, fornecer informações de natureza econômica, financeira, física e de produtividade para que os administradores, os gestores do negócio possam tomar decisões sobre essas informações. A contabilidade hoje, ela se divide em 3 grandes áreas: contabilidade financeira, a contabilidade gerencial e de custo e a auditoria. A auditoria é uma das áreas da contabilidade que mais cresceu, evoluiu nos últimos 40 anos. Ela hoje está classificada em 3 tipos de auditoria que nós temos: a auditoria contábil, a auditoria operacional de gestão e a auditoria da conformidade. A auditoria contábil visa, basicamente, a obter informações, evidências sobre a integridade e confiabilidade das informações divulgadas nas demonstrações contábeis. Como muito bem frisou a segunda palestra que nós tivemos aqui, a oportunidade, o segundo case aqui apresentado neste evento hoje pela manhã. A auditoria operacional e de gestão, ela visa identificar se os recursos disponíveis na entidade estão sendo utilizados de forma econômica, eficiente e eficaz. E a auditoria da conformidade visa determinar se as normas, se os regulamentos, as leis estabelecidas no âmbito interno ou externo da organização estão sendo cumpridas pela empresa examinada. Não sei por que está voltando. A auditoria ambiental, por sua vez, ela se insere no âmbito da auditoria da conformidade, pois busca determinar o grau de compatibilidade ambiental das ações, processos e produtos de uma organização de negócios, assim como também visa proporcionar a melhoria da integração empresa, meio ambiente e comunidade. Quando nós estivermos praticando auditoria ambiental no setor público.
Segundo a Anvisa, existem 15 mil fórmulas para 400 agrotóxicos diferentes. Destes, temos 8 mil fórmulas. Dessas fórmulas, nós temos 8 mil licenciadas no Brasil, o que torna o Brasil o maior consumidor de agrotóxico do mundo. A cotonicultura, que é a cultura de algodão, é conhecida por sua grande demanda de agrotóxicos devido às doenças e pragas que atacam essa cultura em todo o seu ciclo de produção. Segundo o IBGE, Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil, com 49,2% da produção nacional. Esses fatores foram que nos motivaram, justificam a realização desse estudo, certo? Porque nós, sabendo que Mato Grosso é o maior produtor de algodão e que o algodão exige uma grande quantidade de agrotóxico para a sua produção, nós ficamos indignados e a nossa pesquisa foi direcionada para dar resposta ao seguinte questionamento: quais são os tipos de danos ambientais causados pelos agrotóxicos utilizados na cultura de algodão, e as empresas que dedicam a essa produção agrícola os conhecem e utilizam a auditoria ambiental para o seu diagnóstico e quantificação com os propósitos de obtenção do certificado ISO 14000? Então, essa é a pergunta da pesquisa que norteou toda a realização do nosso trabalho. Gente. O objetivo geral da pesquisa foi mostrar os tipos de danos que os agrotóxicos utilizados na cultura de algodão podem provocar ao meio ambiente, à sociedade e à economia, identificando se há por parte das empresas, melhor dizendo, que se dedicam a essa atividade, conhecimento desses problemas, bem como se as organizações pesquisadas estão com sua atenção voltada para a obtenção do certificado ISO 14000. Objetivos específicos: identificar os danos causados pelo uso dos agrotóxicos na cotonicultura, no meio ambiente, analisar os danos causados na sociedade, observar se os equipamentos de segurança estão sendo usados corretamente, analisar se as empresas conhecem a ISO 14000 e se as mesmas seguem padrões para a obtenção do certificado. E identificar se as empresas estão dando o devido fim aos vasilhames depois de utilizados os agrotóxicos. A metodologia utilizada, nossa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa. O método utilizado foi o de estudo de casos. Nós pesquisamos 3 empresas na região de Rondonópolis. Instrumentos do método do estudo de caso, nós fizemos uma breve revisão de literatura e depois realizamos uma pesquisa de campo através da aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas. Portanto, pesquisamos empresas de cotonicultura da região de Rondonópolis. Então, o âmbito da pesquisa só deve ser considerado, não pode ser generalizado para as demais empresas, somente para as empresas que nós pesquisamos, essas 3 empresas pesquisadas. Em Mato Grosso, segundo informação da AMPA, que é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, nós temos 475 propriedades que cultivam algodão em Mato Grosso, e em Rondonópolis, na região de Rondonópolis, nós temos 60 empresas que praticam essa cultura. O referencial teórico do nosso estudo foi organizado segundo o método dedutivo, partindo do geral para o específico. Caracterizamos as empresas rurais, depois falamos um pouco sobre a auditoria, as suas dimensões, a auditoria ambiental com mais profundidade, que era o objeto do estudo. Depois fazemos uma rápida consideração sobre as normas ISO 14000,
e também sobre a cutinicultura na região de Rondonópolis, discutindo o ciclo de plantação e também o algodão e a proteção ambiental. Esse foi o corpo, né, a realização do nosso trabalho, né, que nós desenvolvemos. Nós não vamos entrar em detalhes a cada um, porque não cabe aqui a gente fazer isso, mas no nosso artigo, com certeza, será publicado, estão todas essas informações. Opa! Os objetivos aqui, só para destacar para vocês, como essas transparências elas vão ser colocadas à disposição do público, né? Na internet, eu não vou discorrer sobre ele, mas são os objetivos específicos de uma auditoria ambiental, só para destacar, e nós vamos já partir mesmo para a descrição do resultado. Para não perder riqueza de detalhes sobre a investigação realizada, sobre as informações prestadas pelas empresas ao responder o questionário, nós optamos pela descrição e análise dos resultados em comparação com a literatura especializada, com as diretrizes da literatura especializada, certo? no existente. Então, veja que a primeira questão que nós fizemos foi: essa empresa conhece os tipos de problemas ambientais causados pelos agrotóxicos utilizados na cultura de algodão? Todas as 3 empresas pesquisadas disseram que sim, a empresa A, a empresa B, a empresa C. Nós identificamos elas por a empresa A, a empresa B e a empresa C, por motivo de preservação mesmo dos nomes das empresas, que nós utilizamos o caráter confidencial da informação. Caso a resposta ao questionamento anterior seja positiva, por favor, relacione nas linhas abaixo os tipos de danos que são conhecidos do conhecimento dessa empresa. Então, nenhuma empresa, na verdade, respondeu ao nosso questionamento. Elas disseram, na verdade, o que elas fazem efetivamente, que é a utilização em larga escala de defensivos, a aplicação de químicos, desmatamento também que se realizam, e o uso de defensivos na agricultura. Na verdade, elas responderam o que elas fazem efetivamente, né? Não discorreram de que o agrotóxico ele pode provocar danos ao solo, ao subsolo, certo? E também com as chuvas pode alcançar os leitos dos rios, né? Dos lagos e das baías e, consequentemente, aí, poluir e trazer danos irreparáveis, certo? Ao meio ambiente e à sociedade e à economia como um todo. Então, o que a literatura fala? Cabe às empresas rurais procurar saber mais sobre todos os danos causados pelo uso de agrotóxicos na agricultura, na cotinicultura, melhor dizendo, através de palestras e principalmente através da auditoria ambiental. Terceira questão: quais são os procedimentos adotados pela empresa para o armazenamento e descarte das vasilhames, uma vez que este constitui um dos principais problemas enfrentados pelas entidades que atuam nesta cadeia produtiva. Tríplice lavagem, aqui elas estão de acordo com o que determina a legislação ambiental. A tríplice lavagem, o armazenamento dos vasilhames em local adequado, conforme manda a legislação. É colhida, na empresa B, é colhida e entregue para a Ampev, né, após ser lavado, também feita a tríplice lavagem. Na empresa C, armazená-las em locais apropriados, os descartes são feitos em locais específicos, sendo que os descartes são documentados. O que a legislação fala? Para o descarte dos vasilhames do agrotóxico, é necessário que lavem 3 vezes, elaborem documentação e que sejam devolvidos ao órgão responsável, conforme determina a Lei Federal número 9.974 de 2000. A quarta questão: a empresa mede o passivo ambiental, ou seja, os danos causados ao meio ambiente em virtude da exploração dos cultivares de algodão. Todas as 3 empresas destacaram que não, elas não medem o passivo ambiental, né? O passivo ambiental é o conjunto de todas as obrigações que as empresas têm com o meio ambiente e com a sociedade, destinado exclusivamente a promover os investimentos e benefícios ao meio ambiente. Ou seja, quando as empresas rurais geram algum tipo de passivo ambiental, elas têm que gerar também investimentos, né, para compensar esses impactos em igual valor.
Então, isso significa dizer que as empresas não estão realizando, como elas não medem, elas também não estão realizando, né, os investimentos necessários para reparar os danos causados ao meio ambiente. Caso sua resposta ao quesito anterior seja positiva, você ficou prejudicada, porque eles responderam que não. A sexta questão, a auditoria ambiental é um fator relevante para a efetiva política de minimização dos impactos ambientais das empresas e de redução de seus índices de poluição. Com esses objetivos, esta empresa é ou já foi auditada. Duas empresas responderam que sim, a empresa A e a empresa C. A empresa B respondeu que não. E a empresa A e a empresa C que foram auditadas apenas pelas suas auditorias internas, não contrataram o serviço de auditores externos para realizar, não querendo menosprezar aqui, né, o trabalho da auditoria interna, que é significativo, é importante, porque a auditoria interna tem um papel de ajudar a empresa na aplicação da legislação de forma correta. Mas a auditoria externa seria, né, um papel fundamental para que pudesse ser levantado uma política mais adequada para essas organizações. Caso a resposta da questão 6 for negativa, por favor, responda nas linhas abaixo quais as dificuldades encontradas por esta empresa para a contratação desse serviço especializado e como a empresa vem atendendo às exigências legais. Então, quer dizer, foi negativa na empresa B, ela não contrata o serviço de auditoria, porque a resposta foi porque, a princípio, não faz parte dos interesses da empresa. Então, a empresa, não tendo interesse, não participa, o que demonstra, né, aí o desconhecimento dessa empresa com relação à legislação ambiental. A auditoria consiste em controlar, através de áreas-chave das empresas, a fim de evitar situações, isso é o que fala a literatura especializada, situações que propiciem fraudes, desfalques, subornos, através de testes regulares, controles internos específicos de cada organização. Na área ambiental, identifica os danos causados pelos agrotóxicos, por isso sua importância dentro da organização. A nona questão, esta empresa já possui o selo ISO 14000, apenas a empresa A possui. Caso a empresa anteriormente, a sua resposta seja positiva, por favor, descreva que tipo de retorno a empresa obteve com esses investimentos realizados. Melhoria dos processos, a empresa A, que foi Xina, imagem positiva da organização, veja o que a auditoria, né, pode trazer, né, pela empresa, o ISO 14000 pode trazer para a empresa, né, do grupo perante a sociedade e seus clientes, além da contribuição em si para o meio ambiente, garantindo a sustentabilidade do nosso negócio. A norma ISO 14000 é uma série de normas desenvolvidas pela ISO, International Organization for Standardization, e que estabelecem diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro das empresas. As empresas precisam conhecer efetivamente a determinação dessas normas. Caso a resposta ao quesito 9, né, for negativa, esta empresa pretende conhecer os padrões normativos da ABNT para obtenção do referido selo. As empresas que disseram que não têm ainda isso, elas pretendem, responderam que sim. A empresa realiza a auditoria ambiental, tendo em vista obter o certificado ISO 14000. Considera como principais fatores diferencial do mercado, vantagem competitiva, crescimento da consciência ambiental, pressões de agências financiadoras e de clientes, seguradoras, modernização do sistema de qualidade, sofisticação do processo produtivo. Isso é o que diz a literatura especializada sobre esse assunto. Beleza, 5 minutos, né? Beleza. Os cultivares do algodão estão sujeitos à variedade de pragas que forçam os produtores a utilizar em grande quantidade os agrotóxicos para garantir a qualidade e a produtividade. Por favor, indique as linhas abaixo os tipos de mais preocupam o setor produtivo da cotonicultura. A empresa A não respondeu, a empresa B o bicudo, a empresa C o bicudo do algodão e também as memafoides, né, ramulários também. Esses tipos de pragas, eles são também conhecidos, estão dentro da lista. Se a gente entrar no site da Embrapa, a gente encontrar uma lista de pragas que estão assolando a cultura do algodão no estado de Mato Grosso. Certo?
E, no que diz respeito à segurança, nesta empresa são utilizados equipamentos adequados para aplicação e tratamento dos agrotóxicos? Todas as empresas responderam que sim. Caso a resposta positiva for positiva, seja positiva, por favor, enumere tais equipamentos: máscaras respiratórias, luvas, macacões da empresa A, luvas e botas de borrachas, máscaras e roupas adequadas da empresa B, uso do equipamento de proteção individual, máquinas apropriadas, né, na aplicação locais, né, também pistas de aviões com zoneadores, aqui está errado ali, zoneadores, né. A empresa, segundo a literatura especializada, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, de forma gratuita, EPI, equipamentos de proteção ambiental, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais do trabalhador, e enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Então, esses foram os resultados, né, do nosso trabalho, né, de pesquisa. Diante disso, as conclusões que nós chegamos: as empresas pesquisadas declaram ter conhecimento sobre os danos causados ao meio ambiente pelo uso de agrotóxicos na cotonicultura. Entretanto, nenhuma delas mede o passivo ambiental acumulado em função da exploração de suas atividades. A auditoria ambiental, como medida para compatibilizar, melhor dizendo, as ações, processos e produtos, infelizmente, não faz parte das políticas permanentes das empresas pesquisadas. A grande extensão de terras agricultáveis e o clima quente são fatores que influenciam o desenvolvimento da cotonicultura na região de Rondonópolis, Mato Grosso. Os interesses de clientes e fornecedores sobre a forma de cultivo sustentável do algodão têm sido fatores motivadores para a busca de conhecimento sobre as normas ISO 14000 por parte das empresas investigadas. As empresas pesquisadas em relação ao tratamento de vasilhames atendem às exigências legais de tríplice lavagem, mais devolução para o órgão responsável. Nossas sugestões para as empresas pesquisadas: implantar de forma sistemática a auditoria ambiental, a fim de identificar os problemas que o uso de agrotóxicos nas lavouras de algodão podem provocar ao meio ambiente. Estabelecer como política de gestão a certificação pelo selo ISO 14000. Não é isso, não, é ISO, tá? ISO 14000. Empreender políticas permanentes de capacitação de seus funcionários sobre questões ambientais e, por fim, investir em pesquisa para descobrir novas técnicas de cultivo que, com o menor impacto ambiental possível causado ao meio ambiente. É possível, sim, desenvolver técnicas ambientais que provoquem o menor dano possível ao meio ambiente. Era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Fico aqui e meu muito obrigado.